Fala pessoal, esse é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. E hoje voltaremos para as raízes dos contos de fadas, para os castelos de uma Europa antiga com seus calabouços, para as sombras das florestas da Alemanha, onde coisas estranhas acontecem. Chapeuzinho Vermelho, como conhecem, era uma história contada entre os camponeses na França, Itália e Alemanha, sempre com um caráter muito popular que, se seguir o rastro, chega até o século X, as primeiras versões, uma menina que usa um capuz vermelho e lida com a ameaça de um lobo mau. Charles Perrault foi o primeiro a publicar sua obra baseada no conto, chamado Le Petit Chaperon Rouge, inserindo ela no livro Contos da Mãe Gansa. Sua história retrata uma jovem moça atraente e bem educada que, ao sair de sua aldeia, é enganada pelo lobo, que devora sua avó e prepara uma armadilha para a menina, que também acaba sendo comida. Essa versão foi escrita para a corte do rei Luís XIV, no final do século XVII, para um público que o rei entretinha com festas extravagantes, tendo como objetivo dar uma mensagem para as mulheres, para que elas percebessem e ficassem atentas à malícia masculina. Uma expressão muito comum na época era dizer que uma garota que perdeu sua virgindade tinha, abre aspas, visto o lobo. Qual é? A história dessa versão de 1667, resumindo, segue da seguinte forma. Uma menina que todos achavam muito bonita vivia em uma pequena cidade. Muito amada por sua família, a avó mandou fazer um capuz vermelho que caiu muito bem na garota, de modo que ela ficou conhecida na região como Chapeuzinho Vermelho. Sua mãe, certo dia, fez uma torta e pediu que ela levasse para sua avó, que estava doente. E lá foi a garota para a cidade vizinha onde a avó morava. No bosque, a caminho, ela encontrou um lobo que quis devorá-la de imediato, mas não o fez com receio de alguns lenhadores que estavam na floresta. Em vez disso, ele perguntou onde a garota ia, e ela, inocente, disse que iria ver a avó. E o lobo diz, quero ver tua avó também. Eu vou por esse caminho, você vai por aquele, e a gente vai ver quem chega mais rápido. E assim o lobo, indo pelo caminho mais curto, correu com toda a sua força, enquanto a garota, distraída pelo caminho mais longo, correndo atrás de borboletas, etc., demorou muito mais a chegar. Logo o lobo chega na casa de sua avó e bate à porta. "Quem tá aí?" perguntou a avó. "É Chapeuzinho", diz o lobo. "Trouxe torta." Resultado, o lobo devora a pobre mulher numa talagada só, pois não comia há 3 dias e em seguida foi se deitar na cama da vovó. Pouco depois, chega a Chapeuzinho batendo na porta. Ao entrar na casa, ela estranha a voz de sua avó, mas como ela estava doente, podia ser por causa disso. E o lobo pede então que ela deixe a torta na mesa e oferece um jantar, que a Chapeuzinho come sem saber que naquele momento estava comendo a carne da própria avó. Canibalismo. Isso mesmo. Coma, meu bem. O que é isto? Ele então pede que a garota se junte a ele na cama, onde Chapeuzinho fica espantada ao ver a diferença de sua avó despida, dizendo a ela, "Vovó, braços grandes é pra te abraçar, mas pernas grandes pra correr melhor, minha filha. Vovó, como você tem orelhas grandes é pra te escutar, mas olhos grandes pra ver. Minha avó, como você tem dentes grandes é pra te comer." Dito isso, o lobo salta pra cima da garota e a devora, sem mais. E isso fica bem claro na nota sobre a moral da história que o Charlinho pôs no final do conto, cujo eu vou ler pra vocês agora. A partir dessa história, se aprende que crianças, especialmente moças jovens e bonitas, não se enganem ao ouvir estranhos. E me refiro a todos os lobos de todos os tipos, pois há também o lobo receptivo, sem rosnado, sem ódio nem raiva, mas dócil, prestativo e gentil, seguindo as empregadas jovens nas ruas, em suas casas. Ai de quem não souber que esses lobos gentis são as criaturas mais perigosas. Eu dei uma alterada leve, mas basicamente ele diz isso. Cê é louco. Indo para o século XIX, 2 versões dessa história chegam ao conhecimento dos irmãos Grimm, e eles acabam usando a segunda versão, a que tem um final feliz, como o segmento final da história. Eles a incluíram na coleção Contos Infantis Domésticos em 1812, e a base da história é a mesma do Perrault, porém com uma reviravolta final. Ao devorar as 2 vítimas, o lobo deita na cama para tirar um cochilo, enquanto isso, um caçador passa em frente à casa e estranha o barulho de ronco que vem lá de dentro, e assim entra lá para averiguar. Quem nunca? Ao entrar lá, ele se depara com o lobo de barriga cheia, o homem pega sua faca e abre a barriga do lobo, tirando a menina e a avó lá de dentro. Chapeuzinho, após ser salva, recolhe várias pedras com a ajuda do caçador e de sua avó e as coloca na barriga do lobo.
Ao acordar, o vilão cambaleia e cai morto e o caçador leva sua pele para casa. Existem, é claro, diversas outras versões que variam muito de autor em autor. Em algumas tem um destaque bem grande pro aviso que a mãe dá pra Chapeuzinho, pra pegar o caminho da vila e não falar com estranhos, evidenciando a desobediência da garota ao ir pelo bosque falar com o lobo mau. Em algumas versões mais suaves, a Chapeuzinho e a avó não chegam a ser devoradas pelo lobo. Existem muitas interpretações sobre o conto, e é claro que uma delas fala sobre maturidade sexual. Nessa via, o manto vermelho simbolizaria o sangue menstrual enfrentando a floresta escura da feminilidade, com a avó no final do caminho simbolizando uma mulher já na idade avançada. Nesse caso, o lobo representa uma ameaça à virgindade da menina, e em algumas versões ele até pede que ela tire a capa para se deitar com ele. Isso na versão do Perrault fica um pouco claro o lobo como um predador sexual. E parecida com essa visão da história, há quem diga que se trata de um ritual de puberdade. A garota sai de casa e, passando pelos eventos, se transforma numa mulher adulta ao sair da barriga do lobo, ou renasce, se for pela visão mais cristã. Tem aí algum paralelo com a passagem bíblica onde o Jonas consegue sair com vida de dentro da baleia. O etólogo, ou seja, aquele que estuda o comportamento dos animais, Geist Valerius, do Canadá, escreveu que a fábula é também uma advertência ao risco real de ataques de lobos da época, que eram de fato muito perigosos, principalmente nos campos da França, onde a história provavelmente nasceu. Há também quem aponte o dilema dos dois caminhos, já que a protagonista pode escolher entre um caminho longo e seguro e um rápido e perigoso. Claramente um arquétipo cristão da moralidade, a menina fazendo uma escolha errada que a levará de encontro à fera, ao invés de insistir no caminho longo e correto. Virtude e desafio, ou vício e atalho. Tem o filme A Garota da Capa Vermelha, que conta a história de um modo mais dark e dá um tom mais épico até. E tem um filme cubano de Jorge Molina, meio terror, bem bizarro, chamado Chapeuzinho Vermelho do Inferno. Nele, numa distante zona rural, vive uma bela viúva. A jovem sofre nas mãos de sua sogra malvada e procura a ajuda de seu tio satanista, que tem forte luxúria pela sobrinha. E esse é só o começo da bizarrice desse filme. É isso então, lembrem-se de não falar com lobos estranhos. A gente vai ficando por aqui, compartilhem o vídeo para ajudar o canal e a gente se vê por aí.